Olá, o meu nome é Lígia Mendes, eu sou responsável da área de recrutamento e seleção da Direção de Outsourcing da Randstad Portugal e vou iniciar este mini workshop sobre a procura do primeiro emprego por contar-vos a história da Sara. A Sara não é o seu verdadeiro nome, no entanto esta história é real e aliás se a Sara ouvir esta história claramente vai perceber que estou a falar dela. A Sara trabalhou na minha equipa enquanto consultora de recrutamento durante algum tempo e eu recordo-me perfeitamente da sua primeira entrevista. A Sara era uma trabalhadora estudante e estava a estudar marketing. Não tinha as mesmas qualificações que os restantes candidatos, que normalmente se candidatam para este tipo de oportunidades. E a Sara foi extremamente inteligente na entrevista. Preocupou-se em demonstrar-me que tinha competências de comunicação, incluindo competências de comunicação digital, que poderiam ser muito úteis para a função de consultor de recrutamento, porque afinal, uma parte do nosso trabalho inclui a captação de talento, a divulgação das nossas ofertas, e a Sara focou-se muito nessa parte do processo de recrutamento e no valor que ela poderia trazer à equipa, mesmo não tendo outras competências técnicas que outros candidatos poderiam ter. Claro que, para além destas competências e destes aspectos que ela revelou na entrevista, revelou outras competências pessoais, sociais e relacionais que consideramos muito importantes e ela acabou por ser recrutada para a nossa equipa. Recebeu formação nas competências técnicas que lhe faltavam e a verdade é que em muito pouco tempo tornou-se uma das nossas melhores consultoras de recrutamento contra aquilo que inicialmente poderia parecer. E isto remete-me aqui para a minha primeira dica, quando estás à procura ou quando pensas em lançar-te no mundo do trabalho. Começa o mais cedo possível. Há pouco tempo li um artigo da Forbes que falava da mudança de paradigma que é quando nós saímos da faculdade, para o mundo do trabalho. Passamos de clientes, aliás, no ambiente mais escolar e académico, porque pagamos para ter um serviço, passamos a fornecedores no mundo do trabalho, onde nos pagam para nós fornecermos um serviço. E este paradigma e esta diferença faz com que quanto mais cedo começares, mais cedo vais começar a conhecer as empresas, como funcionam os negócios, quais são as dinâmicas empresariais, os objetivos, as equipas e vais sentir-te cada vez mais à vontade no mundo do trabalho. Portanto, começa o mais cedo possível, seja com um emprego de verão, seja com um emprego em part-time, mas começa e lança-te sem receios. O segundo aspecto muito importante para iniciar a busca do teu primeiro emprego é conhecer-te a ti próprio. Imagina que tu ainda não tens definido bem aquilo que tu queres fazer no futuro e da tua carreira, não sabes exatamente qual é a função que queres desempenhar, para que empresa que queres trabalhar, não tem problema nenhum. O mais importante é que tu conheças quais são as competências que tu tens, quais são os teus pontos mais fortes e que adquiriste ao longo da tua vida na escola, da tua vida académica, dos teus hobbies, dos projetos em que te envolveste e consideras que são os pontos mais fortes que podes trazer para uma empresa. Por outro lado, saberes exatamente o que é que queres desenvolver e saber onde é que te sentes bem. Portanto, tudo aquilo que são as tuas mais-valias, mesmo que não sejam ainda definidas em contexto de trabalho, são importantes para o contexto de trabalho. É claro que é importante que tu tenhas, assim que possível, um plano para a tua carreira. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. As profissões, e cada vez mais nos tempos que correm, tendem a desaparecer ou a reformular-se porque estamos a mudança tecnológica. A tecnologia traz mudanças ao mundo do trabalho muito radicais. Portanto, quem sabe se a tua função de sonho se calhar ainda nem existe. Por isso, aquilo que deves, caso não saibas exatamente o que queres, deves focar-te ou poderás focar-te naquilo que são o que nós chamamos as competências transferíveis. Ou seja, há competências que são sempre importantes, independentemente da função que vais desempenhar. São competências que, caso não saibas exatamente aquilo que queres fazer, podes pelo menos desenvolver estas e em contexto de trabalho elas podem ser muito exponenciadas. Estamos a falar de competências como a comunicação, tal como a Sara, como a resiliência, a inteligência emocional, a capacidade de aprendizagem, a capacidade de assumir contextos diferentes, portanto, a capacidade de mudar e, portanto, a adaptação à mudança. E por isso, se apostares nestas, já será uma aposta ganha, porque independentemente do trabalho que venhas a realizar, será sempre uma mais-valia teres estas competências. E ainda antes de entrar no momento da verdade, que aliás fica para o próximo episódio deste workshop, eu gostaria ainda de te dar duas dicas. A primeira delas está relacionada com o networking, portanto, a capacidade de nós desenvolvermos uma rede de contactos, e a segunda com a tua presença digital. Estes aspectos também devem fazer parte da tua caixa de ferramentas.
E é muito importante que desenvolvas contactos, que converses com pessoas. Imagina, já pensaste numa conversa com o teu futuro empregador, o quão vantajoso seria se antes de ires à entrevista tu já tivesses falado com colaboradores ou ex-colaboradores da empresa para a qual tu estás a candidatar, se soubesse um pouco mais da sua cultura, do seu dia-a-dia, imagina que seria logo um quebra-gelo e uma conversa interessante que poderias ter com o entrevistador. Por outro lado, e eu poderia contar N histórias de situações que um contacto certo permitiu conseguir uma entrevista ou conhecer melhor uma empresa ou uma função porque fizemos aquele contacto. Portanto, é importante que estabeleças relações em todos os contextos em que te moves, trates as pessoas com respeito, com interesse, com curiosidade e que frequentes contextos diferentes. Quando falamos em rede de contactos, obviamente que também temos de falar do digital, porque muito do nosso mundo passa-se atualmente no digital, muita da nossa vida. Portanto, nunca sabes quando é que no digital está o teu futuro empregador. E, portanto, tudo aquilo que tu colocares no digital faz parte da tua marca, faz parte daquela pessoa que tu és. E, portanto, aqui não podemos deixar, obviamente, de falar do LinkedIn, que é a rede profissional por excelência. Deves preocupar-te em também estabelecer uma rede de contactos através do LinkedIn, em publicar artigos teus, projetos em que estejas envolvido, fazer comentários em publicações de pessoas da área ou interessar-te pelos assuntos que são abordados, sobretudo nas áreas que são do teu interesse. Isto porque estás-te a dar a conhecer e nunca sabes quando estará por perto aquela pessoa que te vai ajudar a dar o passo seguinte na tua carreira. Portanto, para esta primeira parte do workshop, como encontrar o primeiro emprego, quis focar aqui essencialmente naquilo que são as tuas ferramentas pessoais para seres mais bem sucedido. Portanto, agora espero por ti na segunda parte, para saber como te comportares no momento da verdade.